de bronze. Alguns racionaram que, como estavam em serviço do grande príncipe, deviam procurar honrá-lo corretamente. Então fizeram baldes de ouro decorados com joias. Qual foi a ordem anteriormente? Levar água onde? Baldes de madeira. Já inventaram um monte de balde aí. O Senhor mandou? A ordem foi uma só, foi? Tá bom, vamos continuar. Após muito tempo, alguns dos carregadores de água, mais pensativos, começaram a rever as instruções do príncipe. Vem cá, nosso príncipe não nos disse que devíamos usar baldes de madeira? Perguntaram. Então resolveram voltar às instruções originais e fazer as coisas exatamente como seu príncipe havia mandado. Imediatamente os outros começaram a ridicularizá-los e persegui-los por aqueles que há muito tempo haviam abandonado a ideia de baldes de madeira. Mas eles se mantiveram firmes e fizeram tudo o que podiam para convencer todos os outros a seguir seu exemplo. Era com grande alegria que eles carregavam água para o grande príncipe da maneira que foram instruídos. Em questão de dias, era possível ver o povo dos baldes de madeira se reunindo para suas reuniões de baldes de madeira. Eles passavam o dia inteiro falando, pensando, cantando sobre os baldes de madeira, mas sua maior alegria era citar as instruções do grande príncipe sobre baldes de madeira. Finalmente, após muitos anos, chegou o dia em que os servos tiveram que prestar contas ao grande príncipe pelos seus serviços. Um por um, aqueles que falharam em obedecer às instruções de levar água em baldes de madeira foram condenados pela sua falta de obediência. Por fim, chegou a vez do povo dos baldes de madeira, orgulhosamente exibindo seus baldes de madeira. Você consegue imaginar a surpresa que foi quando o grande príncipe lhes disse: vocês não entenderam nada. Não estou interessado em baldes, seja de madeira, seja de qualquer outro material. Eu instruí-vos a trazerem água em baldes de madeira. Há muitos anos vocês nem me trazem mais água. Caro leitor, qual castigo é justo para aqueles que não levaram nenhuma água? As aplicações são evidentes. Para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, hoje em dia é absolutamente crucial que obedeçamos cuidadosamente todos os mandamentos de Deus até os detalhes. Diga comigo, obedecer a palavra de Deus. Os apóstolos mandaram os discípulos do primeiro século a aprenderem a não ultrapassarem o que está escrito, a falarem de acordo com a palavra de Deus e a terem certeza de que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. No entanto, o príncipe na parábola não estava interessado apenas em baldes de madeira em si, era a água dentro do balde que ele queria. E é assim que é o Senhor Jesus Cristo. O que ele mais quer são os nossos corações. Diga, nossos corações. E apenas um certo tipo irá agradá-lo. Um coração compungido e contrito, um coração submisso, um coração puro e reto. Então, se você é uma pessoa com um balde de madeira, deve usá-lo. Mas se você quer
a aceitação do Senhor, por favor, não esqueça de trazer a água. Aleluia. Aleluia. Deus está interessado no seu coração, no meu coração. O Senhor quer que sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus tem razões, irmãos, para que nós obedeçamos a sua palavra. Se você abrir comigo, Eva foi a primeira mulher que está sendo mencionada na Bíblia. Ela foi criada por causa de Adão. Você foi criada por causa de um homem, para ser ajudadora, cooperadora, especial, sensível, maravilhosa. Esse aniversário é de irmãs, é o aniversário da parte sensível. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Amém. Amém? Glória a Uma Deus. criação especial. Ele te criou de onde? Da costela de Adão. E Deus colocou essa mulher maravilhosa, essa mulher especial, lindíssima, ao lado daquele homem. E você sabe que nós mulheres somos muito observadoras. E a Bíblia diz que existia algo diante de Deus para com o homem. E este algo sempre existiu e sempre vai existir. O desejo de ter comunhão com este homem. E nós estamos falando que é importante que nós obedeçamos às razões de Deus, mesmo se não entender, mas obedeçamos às razões. Na parábola, o Senhor simplesmente quis que a água fosse carregada. E cada grupo desejou fazer aquilo que estava diante dos seus próprios olhos. Você pode servir a Deus como você desejar. Você pode orar de 15 em 15 minutos. Você pode orar 1 hora. Você pode dividir o seu tempo com o Senhor da maneira como você quer. Você tem liberdade. Eu me lembro que eu queria sempre orar 1 hora seguida, mas eu nunca pude com a criança que eu tinha muito ocupada o tempo inteiro. E eu não tinha como ficar 1 hora parada, que de repente se eu acordasse, se eu saísse, alguma coisa podia acontecer. Em oração a gente fica sempre com os sensores ligados, mas a Carice sempre foi uma criança muito ativa, ela era super ativa. Então aquele período de 1 hora que eu podia tirar, eu dividia em minutos, em momentos, em meia hora. O tempo que ela estava dormindo, eu podia estar orando também. Então eu tive que fazer isso, mas muitas vezes, se você tem um tempo maior, você pode usar. Hoje eu posso dividir o meu tempo melhor, meus filhos já são maiores, já saíram. Então a maneira como você divide o seu tempo e serve a Deus é com você. Amém. Amém? Mas eu não posso te criticar e você não pode me criticar. Verdade. Você não pode de jeito nenhum medir a sua espiritualidade, o seu desejo com outros. Todos nós somos instados e muitas vezes através de pregações, estudos, nós estamos naquele caminho de preparação, de crescimento e somos aconselhadas e aprendemos que nós precisamos crescer no Senhor, mas a maneira como você apresenta a sua oferta diante de Deus é com você e Deus. E o importante é que cada vez mais nós melhoremos, né? Cada vez mais, Senhor, eu quero te servir, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero fazer algo. O Senhor gosta de criatividade, não é? Ele gosta que hoje, como se você tem aquele mesmo momento, de aquela hora certinha de adorar, de repente, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te buscar num horário diferente. Eu quero apresentar algo diferente para ti. Eu quero consagrar a minha vida diferente. Senhor, hoje eu vim simplesmente para engrandecer o teu nome, para ofertar de maneira diferente, Senhor. Eu vim dizer a ti, Senhor, eu te amo. Amém. Muitas vezes eu acordo e digo assim, bom dia, Jesus. Bom dia. Jesus é o meu melhor amigo.
amigo. Jesus é o seu melhor amigo. Nós não podemos tratar o Senhor como um ser superior tão distante, mas nós temos que ter essa aproximação com Ele, porque Ele disse na sua palavra nessa tarde que nós devemos guardar essa palavra no meio do meu coração, no sentimento, no âmago da minha alma. Ele é um Deus maravilhoso. Quando eu ajoelho, eu digo: Senhor, toca na minha vida, no meu coração. E o Senhor toca no meu coração. Senhor, me abençoe, me dá alegria, Senhor. Quando você está triste, é o melhor amigo que você vai se consolar, é o Senhor Jesus. Aleluia. Quando você precisa dele para tocar no seu corpo, ele é aquele que toca no seu corpo. A Bíblia diz que esse Deus é maravilhoso. Ele é conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Ele é o seu Pai, ele é o seu príncipe da paz. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guiará os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Então nós temos a certeza de que esse companheiro está conosco lado a lado. Eva não estava entendendo muito bem as razões de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que entender as razões. As razões dele são verdadeiras. Deus falou com Eva que não era para Adão não comer do fruto. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Eva fez, ela olhou para aquele fruto e viu